Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o treinamento diferente desta manhã com portões fechados no Internacional. Tem preocupação com o jogador titular do técnico Eduardo Cudê? A grande notícia envolvendo o retorno do meia Maurício, reforço para o técnico Eduardo Cudê no jogo contra o São Paulo. A gente fala do grande grupo de jogadores jovens também que estiveram nas atividades hoje pela manhã. A gente explica a situação envolvendo Bruno Mendes. Afinal, existe um acordo com o Flamengo? Como fica o Inter nessa história? Everton Ribeiro de fato tem chances de vestir a camisa do Inter? O que tem de mercado rolando neste momento? E a ida do Inter na CBF, porque tem data marcada e definição sobre a conversa. Eu estou trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Ao longo dessa semana vai ter ainda jogos de eliminatórias, principalmente na terça-feira, e a quarta-feira terá a volta do Inter em campo, 9h30 contra o São Paulo no Beira-Rio. Vai lá em KTO.com para dar uma brincada, tá certo? Pessoal, eu quero começar pelo treinamento de hoje pela manhã, que foi com portões fechados do time do técnico Eduardo Cudê e que já teve uma diferença no início. Foi um treinamento que foi comandado dentro do estádio Beira-Rio. O treinamento foi no campo do estádio do Internacional e não do outro lado da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Tem ali o CT Parque Gigante, do outro lado do Beira-Rio. Os jogadores só foram para o outro lado e fizeram treinamento, então, no estádio do Internacional. Vamos lá, em treinamento não teve grandes novidades, tá? Rocher, Arangues, Maurício e Ener Valencia com as suas seleções. Pedro Henrique segue repousando em casa por conta da fratura e da cirurgia que teve no braço esquerdo. Johnny e Vitão ainda na fisioterapia sem trabalhar com bola. E aí tem já uma preocupação com o Vitão, porque era uma entorse no tornozelo. Aliás, com o Vitão não, com o Johnny, porque era uma entorse no tornozelo direito. Ele estava sendo preparado e trabalhando para voltar contra o São Paulo. Até agora nada de trabalhar no campo. A expectativa é que aconteça segunda e terça. Se ele não trabalhar amanhã, segunda-feira, aí tá praticamente descartado uma presença do Johnny em campo contra o São Paulo, pelo menos começando. O Vitão segue se recuperando também na fisioterapia da lesão na coxa direita. Deve voltar, quem sabe, ganhar alguns minutos dia 21 contra o Atlético Paranaense. Jogo que vai anteceder, claro, a viagem para o Rio de Janeiro para o jogo do dia 27, semifinal de Libertadores, tá certo? Também tivemos muitos garotos da base, tá, trabalhando hoje no estádio Beira-Rio nessa atividade com o comando do Eduardo Cudê. Teve o zagueiro Bastian, o atacante Rezende, Marcelo, lateral, Vinícius Souza, vocês já conhecem, atacante, Mateu, meia, filho do Amoroso, Mateu Amoroso, David, meia, Lucaian, volante também, já falei muito dele por aqui, Gustavo Prado, que é ponta, atacante, mineiro, que veio para a base do Inter há um tempo, Jonathan Cauã também, alguns dos meninos que estiveram nessa atividade hoje, que não foi no CT Parque Gigante, uma atividade diferente com o comando do técnico Eduardo Cudê e do Lúcio Gonzalez, com portões fechados, mas não no CT, e sim no campo do estádio Beira-Rio. Bom, hoje também teve uma informação muito importante envolvendo o meia Maurício, tá? O Maurício não vai precisar voltar às pressas para o jogo contra o São Paulo. Explico. Eu trouxe aqui ontem a situação que aconteceu lá no Marrocos de um terremoto, que sim, a delegação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica que lá está, e aí tem o meia Maurício representando o Internacional, tem o Bitelo e o Gabriel Grando, que são do Rivalson do Grêmio, também estão lá na Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Eles sentiram um pouco dos tremores desse terremoto que deixou muitos mortos e feridos no Marrocos. E por conta disso, neste domingo foi declarado 3 dias de luto no Marrocos. Então a partida que aconteceria amanhã, dia 11, e aí o Maurício teria que jogar essa partida e vir às pressas ali entre 12 e 13 para no dia 13, quarta-feira, estar em campo no Beira-Rio contra o São Paulo, não vai mais precisar ser feita essa operação especial. Ele deve retornar amanhã com o restante da delegação, porque o jogo de amanhã entre Marrocos e Brasil pré-olímpico foi cancelado. É uma boa notícia para o Internacional, mas é uma notícia triste que foi por conta de um acontecimento muito triste que aconteceu lá no Marrocos, mas o Maurício está voltando e vai estar à disposição do Cudê para o jogo contra o São Paulo, possivelmente treina na terça e estará à disposição na quarta-feira, tá certo, pessoal? Uma outra informação muito importante, tá, que me foi confirmada hoje, em relação à ida do Inter à CBF, porque a gente sabe, o Inter tem uma reclamação considerável e justa por conta de lances nos últimos jogos, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Teve o lance recente contra o Goiás, que nem o áudio do VAR foi divulgado do lance
do Ener Valencia. Teve o lance com o Valencia também na estreia do Cudê, o empate em 0x0 lá em Bragança Paulista. Eu tava lá, o lance foi na minha frente, o carrinho do Léo Ortiz bem forte, de fato, com a sola da chuteira na canela do Ener Valencia. Tem outros lances contra o Fortaleza, a possibilidade de um pênalti no Luiz Adriano, e no mesmo lance com o Arangues dentro da área no Beira-Rio também foi na minha frente esse lance. Tiveram diversos lances que o Inter está reclamando. E o vice de futebol do Inter tinha prometido que iria até a CBF fazer uma reclamação formal, porque o Inter já tinha feito ofícios reclamando, mas que as respostas da entidade máxima do futebol brasileiro não eram respostas não só convincentes, como respostas duras, de fato, com um conteúdo que se fizesse entender, que trouxesse alguma melhora, alguma questão de melhoria. Não, nada disso existia na visão do Inter. E por isso a reclamação será feita olho no olho na CBF. E quem irá não será o vice de futebol Felipe Becker, será o diretor de futebol José Olavo Bisol. Ele vai até a CBF na terça-feira. Até não me foi confirmado se é só com este intuito da reclamação da arbitragem, se quem sabe não tem outro assunto, não sei. Mas o que eu sei é, uma das pautas da ida do diretor de futebol do Inter, José Olavo Bisol, na CBF, sim, será essa reclamação formal por conta desses lances que prejudicaram o Inter recentemente no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Bom, vamos falar de mercado de transferências, tá? Porque mesmo que o foco do Inter não seja esse no momento, sim, se analisa já 2024. É importante ponderar, tem uma eleição no final do ano, não tá certo que o presidente do Inter será reeleito, será o presidente Alessandro Barcelos por mais 3 anos, nada disso está definido. Mas ainda assim, algumas situações estão já sendo analisadas e preparadas. E o presidente sempre fez questão de dizer isso, quando o assunto era 2024, era futuro do Inter. Ele sempre falou, não tenho medo de fazer contrato com alguém que passe da minha gestão, porque eu quero deixar bons frutos para o Inter, seja eu que vá comandar aí o clube nos próximos 3 anos ou não. Então, assim, dá para se entender o Inter ainda assim fazer contatos e movimentos pensando em temporadas futuras. Quero começar aqui falando do Bruno Mendes, porque uma informação muito importante foi veiculada hoje no Rio de Janeiro, de que o Bruno Mendes teria um acordo verbal com o Flamengo. O empresário do Bruno Mendes nega, tá? O empresário do Bruno Mendes não confirma essa informação, aliás, diz que teve interesse do Flamengo, mas que não existia nenhuma negociação em andamento. Ele confirma, sim, que teve sondagens do Flamengo, que teve sondagem do Grêmio, que teve sondagem do Inter, teve, de fato, uma sondagem também do Atlético Mineiro, mas que a ideia é ou o jogador ir para a Europa, para o mercado estrangeiro, ou, ficando no Brasil, ficar no Corinthians. Ele tem uma situação de renovação travada, ele tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato desde julho e sair de graça no final da temporada, só que o Corinthians já fez 2 propostas de renovação que não foram aceitas. Mas se nega a informação de que o Flamengo tem um acordo verbal com o Bruno Mendes, se sabia já do interesse do Flamengo, mas a informação que vem lá do Rio de Janeiro, pelo menos neste momento, é negada pelas partes. Agora, em relação ao Inter, o que a gente sabe, foram feitos alguns contatos, principalmente por intermédio do presidente Alessandro Barcelos, que tem um ótimo contato e relação com o Bruno Mendes, trabalhou com ele aqui quando ele estava emprestado pelo Corinthians para o Internacional. Vocês vão lembrar, o Corinthians pedia 3, 4 milhões de euros para o Inter comprar o Bruno Mendes, não aconteceu, ele acabou voltando para o Corinthians e está jogando por lá de zagueiro, por vezes até de lateral direito, mas o Inter está de olho no zagueiro de 24 anos, jogador de seleção uruguaia, está servindo nesse momento a seleção do Marcelo Bielsa. E existem outras situações que o Inter analisa também. Por exemplo, o Everton Ribeiro é um jogador que o Inter analisa para a próxima temporada e que o Inter já analisava, aliás, há um bom tempo, e analisar é normal. Agora, o Inter avançou uma casinha, que foi de monitorar a situação, olhar a situação para fazer um contato. O Everton Ribeiro está com 34 anos, até agora não foi procurado para renovar com o Flamengo. O que eu tenho de informação via o lado de lá, via o lado do jogador, é que ele está um pouco descontente, desconfortável, porque é um jogador que tem história, bicampeão de Libertadores pelo Flamengo e que até agora não foi procurado para renovar o seu vínculo no clube que é muito ídolo do torcedor. Ele já pode assinar um pré-contrato. Até 2, 3 meses atrás, quando eu tinha conversado com o staff do Everton Ribeiro, me tinha sido dito, a ideia é uma saída para o exterior. A gente até pode escutar coisas do Brasil além do Flamengo, porque a prioridade sempre foi o plano 1, renovar com o Flamengo. Se não for o Flamengo, plano B é exterior. Pode ter um plano C? Vai depender do que a gente vai ouvir. E o Inter fez um contato inicial com o staff do Everton Ribeiro para, quem sabe, avançar em algum tipo de negócio. E a outra situação é uma que eu diria que, não vou dizer que está caindo de barbada para o Inter, mas é o Leandro Damião, que a gente sabe que tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro, tem contrato lá no Japão, no Kawasaki Frontale até o final da temporada, vem sendo reserva, não deve ficar por lá,
e já revelou para pessoas próximas que gostaria de voltar, e voltando para o Brasil, voltaria para o Inter, clube no qual ele fez história, principalmente naquela Libertadores de 2010, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.